Esse número 6 aqui já teve relatos? Já o de 5 ali eu já O sei. 6 é um caso clássico brasileiro, que é o caso Antônio Vilas Boas, que foi um caso de relação sexual com um mineiro, que aconteceu na cidade de São Francisco de Sales, em 1957. É um caso que ganhou uma repercussão internacional, né, o Vilas Boas, né, o caso Vilas Boas, e ali é como que os seres se apresentaram vestido, né, numa roupagem assim, parecendo tipo escafandrista, né, Uma roupa armadura, de mergulho, roupa de mergulho. Só que quando o Antônio Vilas Boas foi levado para dentro da nave, lá eles tiraram esse aparato e aí depois veio uma mulher e que acabou tendo relações sexuais com o Vilas Boas. Olha. E aí o Vilas Boas, né, depois que acabou tudo lá, ela apontou para a barriga e apontou para cima, fazendo uma mímica, né, como produto vai nascer em algum lugar, Em sei algum lá, lugar, é. alguma coisa assim. O caso dele é bem famoso, né, o caso Antônio Vilas Boas, de 57. E os seres, na hora que eles desceram, eram baixinhos, pequenos. O Antônio Vilas Boas, ele estava trabalhando no trator, né, arando a terra durante a noite, porque às vezes você tem que agilizar a coisa, senão perde o plantio ali. E aí veio essa nave, que eles já tinham visto nos dias anteriores, uma luz, e aí esse objeto pousou ali na área de cultivo, né, onde eles estavam arando a terra, né? E aí o motor do trator parou, apagou a luz, ficou só a luz do objeto, e ele percebeu que vinha vindo uns baixinhos com essas roupas pro lado dele. Aí o Antônio Vilas Boas, esse caso aí, Antônio Vilas Boas. E aí ele pulou do trator, começou a correr, só que a terra tava fofa, né? E aí ele não conseguiu ir muito longe, os seres pequenininhos agarraram ele, disse que eram muito fortes. E aí arrastaram ele para dentro da nave. Colocaram dentro da nave. Aí na nave despiram ele todinho, tiraram a roupa. Tiraram o sangue do queixo. Ele ficou com umas marcas embaixo do queixo aqui. Do queixo? Do queixo. Tiraram o sangue. Que diz que ia pra um aparelhinho, assim, uma garrafinha. E aí colocou, ele sentiu aquela pressão, né? E depois ficou arroxeado. E deram um negócio para ele cheirar. Saiu uns negócios da parede lá, E aí ele vomitou também, como tivesse desintoxicando alguma coisa. Depois que entrou a mulher. E aí tiveram a relação, tudo. Depois devolveram a roupa pra ele, ele vestiu e voltou pra casa. E... Cara, do Guina já tá vendo maldade aqui, ó. Não, cara. E depois... Pelo menos veio a recompensa aí no final, né, Edson? Olha lá, o curioso caso do louco. Antônio Vilas Boas. Vê se você acha a foto da nave do Antônio Vilas Boas, assim, parece um objeto bem diferente. O que é isso aqui do lado, Edson? Essa aí foi ele dentro da nave, conforme ele foi passar de um local para o outro, ele enxergou uma inscrição diferente. Né? E o Antônio Vilas Boas, depois o caso dele ganhou repercussão internacional tudo, e o pessoal do projeto Blue Book veio na cola dele, né? Teve até uma série, Livro Azul. O Livro Azul. Aí vieram atrás dele tudo, aí entrevistaram ele, aquela coisa toda, o relatório Condon, se eu não me engano. E em 1981 vieram pegar o Vilas Boas aqui no Brasil de novo, pagaram passagem, ele foi para os Estados Unidos, foi para uma base militar que ele não sabe aonde, para enxergar uns desenhos que tinha dentro de um disco voador lá, só que os militares americanos falaram para ver se ele reconhecia, se era a mesma coisa que ele tinha visto naquela nave em 1957. Só que ele falou que não, que era diferente. Não eram os mesmos caracteres que ele viu, não. E depois desse caso que ele foi nos Estados Unidos, novamente, os Estados Unidos, numa outra oportunidade, chamou ele de novo, mas ele não quis ir. Ali já tinha virado advogado, né? Ele já era um advogado, os filhos dele também são advogados. Ali ele tá com um doutor da época fazendo exames, porque assim que ele teve o contato, surgiram algumas manchas no corpo que depois se supõe que seria alguma coisa radioativa, alguma reação que acabou
causando, né, na saúde dele esse contato com essa suposta tripulante aí. A gente não pode afirmar que seja uma extraterrestre, né, mas segundo ele, era uma mulher um pouco feinha, assim. Aí é o desenho da nave, né, da nave lá, que pousou em 3 pezinhos e subiu. Então é um formato assim bem atípico também, bem diferente. Caso típico de abdução e um dos primeiros que ganhou repercussão internacional. O primeiro caso de abdução no Brasil, ele não foi em 57, né? Durante muito tempo se pensava que era 1957, mas o primeiro ele ocorreu em 1931, que foi o José Florencio. Eu, inclusive, relatei esse caso porque eu tive a oportunidade, juntamente com Pablo Villarrubia, que é um pesquisador espanhol, e o professor José Carlos, entrevistar o José Florencio, que é esse senhor, e ele foi abduzido em 1931 em Campinas. Aqui é o ser, né, que teria abduzido ele. Antes da Era Moderna, aqui está o professor Carlos, José Carlos, o José Florencio, que foi o abduzido, já um senhor de idade. Aqui é o Pablo Villarrubia, pesquisador espanhol, e eu, né, na época que ele deu o depoimento pra gente. Teve uma arminha, então, que pegou ele ali pra imobilizar? Deixa eu ver essa foto aqui, esse desenho. Teve é tipo um cinto. Disparo. Era um cinto ligado com alguma coisa numa arma, nesse cinto aqui. Agora, o interessante é a roupa, né? Tipo uma roupa de astronauta. Sim. E a gente... o caso do José Florencio aqui, 1931... em Campinas. Aí você tem esse caso, que é um caso famoso, que ocorreu em Pirassununga, pesquisado pela FAB, Força Aérea Brasileira, em 69, que é o caso Tiago Machado, de Pirassununga. E o caso Tiago Machado, a vestimenta dos seres similar, né? é muito similar a que o José Florencio descreveu. E esse caso aqui, durante a Operação Prato, que foi na Chapada das Mesas, lá no Maranhão, também lembra muito o mesmo tipo de vestimenta. Aí, olha esse é de só, 77, mostrar ali na câmera. aí olha só, eu tive na NASA lá, na NASA tem essa roupa, né, essa vestimenta espacial que lembra muito. Lembra muito. Mostra os dois. Só que esses casos foram antes da roupa espacial. Sim, sim.